Olá, tudo bem? Recentemente saiu um estudo bem interessante. Alguns pesquisadores ingleses fizeram um estudo da microbiota da dentadura de alguns velhinhos que estavam com pneumonias internados em asilos e hospitais e compararam com as bactérias que existiam na dentadura de velhinhos que estavam saudáveis. E eles ficaram surpresos com o fato de que encontraram 20 vezes mais bactérias nas dentaduras dos velhinhos doentes do que dos velhinhos saudáveis. Então surgiu a hipótese: será que as dentaduras favorecem ou pioram o risco, aumentam o risco, né, de se ter pneumonia? Nesse vídeo, esse farmacêutico aqui vai dar uma olhada de perto nesse estudo e rápido, antes que você jogue a sua dentadura no lixo, hein? Veja, pessoas, esse estudo é o que a gente chama de estudo transversal. Isso é a metodologia do estudo, ou seja, a técnica usada para desenvolver o estudo. Bom, a gente chama de estudo transversal porque ele é uma espécie de corte no tempo. Tá? Então, você pega os dados como é que eu vou dizer assim, aferidos naquele momento específico e analisa como eles estão. Esse tipo de estudo ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Uma das vantagens é a rapidez que se faz, o baixo custo de fazer e a boa capacidade que esses estudos têm de fazer relação entre variáveis. Nesse caso, é a incidência de pneumonia e a quantidade de bactérias patogênicas nas dentaduras, né? Mas esse estudo tem alguns problemas, né? Ele tem algumas, como é que eu vou dizer, problemas não é a palavra, mas ele tem algumas limitações. Uma delas é de estabelecer relações causais. Então, ele pode dizer que à medida em que uma variável aumenta, a outra diminui, ou à medida que uma aumenta, a outra diminui. Por exemplo, incidência de bactérias, incidência da doença e a quantidade de bactérias, né? Mas ele tem uma certa dificuldade de estabelecer a relação causal, ou seja, se o aumento de um é provocado exatamente pelo aumento de outro, ou a diminuição de um é provocado pela redução do outro, né? Essa relação causal é difícil nesse tipo de estudo, porque ele não consegue isolar as variáveis. Então, uma hora em que um determinado evento acontece na presença de outro, ele não consegue dizer que um é o causador do outro. Pode ter outro evento de fundo que o estudo não percebe, que é a relação causal de ambos, por exemplo. Vou dar alguns exemplos para a gente entender melhor. Nesse caso específico da dentadura. Por exemplo, o fato da dentadura, o uso de dentadura aumentar o risco de pneumonia é uma hipótese, mas tem outras. Por exemplo, eu acho mais provável que as bactérias do pulmão com pneumonia tenham colonizado a dentadura, uma relação inversa da que ele está propondo. Quem pode garantir que não foi isso? Ou ainda, quem pode garantir que não exista um hábito de vida relacionado a quem usa dentadura que favoreça se ter pneumonia e também ter um alto nível de bactérias na boca, uma vez que você tem a pneumonia no hábito alimentar ou outra coisa, por exemplo. Ou será ainda que pessoas com pneumonia, com febre, dificuldade respiratória, prostração e dor têm menos disposição para fazer higiene bucal, por exemplo? Ou que os antibióticos utilizados para tratar a pneumonia não possam perturbar a flora natural da boca, diminuindo a quantidade de bactérias natural da flora e isso fazendo com que bactérias patogênicas aumentem em quantidade. Notem que, que nem todo estudo científico é capaz de chegar a uma conclusão objetiva do quais são as causas de um fenômeno. Se você quiser chegar às causas de um fenômeno, você precisa ter uma construção metodológica do estudo que seja capaz de dar esse resultado com um alto grau de confiabilidade, que não é o caso de estudo de corte. Então, para que serve estudo assim, Elian? Você pode me perguntar. Bom, esses estudos mais precisos, com metodologias mais complexas, eles são difíceis de fazer. E você não pode sair fazendo esses estudos por qualquer coisa. Então, primeiro você tem que levantar uma hipótese, né? Você tem que fazer um teste hipotético
E esses estudos são muito bons para isso. Então, se você ler um estudo como esse, você vai ver embaixo que o próprio autor diz que o estudo não é capaz de estabelecer a causa, mas que esse estudo é importante para que dê subsídios a ver outros estudos que investiguem isso melhor. O que existe também é um monte de divulgadores de ciência, ou de pseudociência, ou de pessoas que são caçadores de cliques, né, que ficam procurando uma notícia bombástica. Então, qualquer estudo que possa levantar qualquer hipótese que cause um furor, aí logo vai para a internet. Nossa, tal. Nossa, isso agitou muito a internet, né? Eu vi até dentistas falando dessa associação que dentaduras podem causar pneumonia, e também propaganda de produtos para limpeza de dentadura, né? Vamos com calma. A gente sabe que a higiene bucal é importante, sim. Existe alguma evidência que possa afirmar que dentadura aumenta o risco de pneumonia? Não. Tudo bem? Valeu, gente. Curta esse vídeo, tá? Lembre-se que eu acabei de salvar a sua dentadura. Vá lá no lixo, pode pegar ela de volta, mas não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever nesse canal. Valeu, tchau.